TV Araguaia apresenta Conversa com Halum. Estamos de volta com o nosso Conversa com Halum. Nesse papo aqui agradável com o Rony Abrão. Aqui, esse podcast aqui hoje está com problema, Rony. Porque você está falando e eu estou ficando com água na boca. Isso aí não está certo, né? Mas a conversa do churrasco é assim mesmo. Mas quase todas finalizam o churrasco, tá? É. Então nós vamos fazer alguma coisa. Estou vendo aqui algumas tralhas aqui, é porque vai sair alguma coisa. Com certeza. Mas vamos lá. Rony, eu te fiz uma pergunta pelo seguinte. No Brasil, sempre teve essa conversa. Quando Getúlio Vargas foi presidente do Brasil, ele era gaúcho. E aí, quando ele viajava pelo norte, pelo nordeste, pelo centro-oeste, esse povo queria agradar o presidente, que era gaúcho. Então, eles começaram a aprender a fazer churrasco para agradar o Getúlio Vargas, quando chegava para oferecer o churrasco ao presidente. Acho que tem muita lenda nisso aí, né? E o gaúcho também andou por esse Brasil afora, abriu o Brasil, veio com a tradição. Eu acho que isso é mais responsável do que essa história do presidente. Mas o que você tem visto se falar, como é que foi essa força do churrasco no Brasil? Passou a ser praticamente uma comida típica brasileira. É porque o churrasco é muito democrático, né, César? Então, qualquer pessoa pode fazer churrasco. Naquele momento que eles estavam fazendo churrasco, o que tinha era o churrasco de costelão, e era barato, era fácil de fazer, que você metia a lenha no chão, um espeto de bambu e estava fazendo churrasco. Depois você foi evoluindo para esse churrasco com um valor mais agregado, né? Eu não sei dessa história do Getúlio, na verdade. Você não era nascido, né? Não. Mas eu acredito que tem muito a ver com essa parte que você disse do gaúcho sair explorando o Brasil afora e desbravando e levando a cultura junto, né? É inquestionável que a cultura do churrasco aqui no Brasil veio de lá. Então, acho que bem próximo a isso, eu acredito que tenha sido. Igual eu te falei, eu não conhecia fogo de chão quando eu era criança, do meu convívio. Mas tinha os vizinhos que eram gaúchos, faziam, sabe? Tinha as pessoas, quem era gaúcho tinha essa do espetão, do assado que eles chamavam e da lenha ali, que eu ficava olhando e falei, meu, você não entendo muito bem. Vai demorar assar demais. Vai demorar, mas eles faziam. Eu nunca tinha visto, não. Então eu acho que foi a partir daí que começaram a trazer, a pegar o mercado que eu digo público, né? E aí virou uma paixão nacional. Tá certo. Rony, vamos falar da coisa agora mais simplificada. Eu quero comer um churrasco, eu saio de casa, dia domingo, vou numa churrascaria comer. Antigamente o rodízio era o bambambam. Era. E aí no rodízio era o espetáculo. Comia à vontade, todo mundo, o preço era por cabeça. Depois começou a vir o preço mais justo, que foi o self-service, aquilo. Né? Que eu acho que esse é o mais justo que tem. O cara paga o que come. Não é não? E esse mercado hoje? Você tem uma casa de carne que serve à la carte. Não é isso? Sim. Tem muita diferença? O público é outro? Na verdade, não. O amante da carne, ele procura o melhor estabelecimento que atenda o seu paladar, né? A história da carne é porque do rodízio, ele muda com a história da experiência da carne. Então, o cara querer um ponto específico, querer uma carne daquele jeito que ele gosta, e às vezes no rodízio ele não conseguiria fazer, porque ele está colocando a carne ali e ela tá na churrasqueira. Não tem como eu medir ponto dela. Ela sai em um determinado momento com ponto X, mas logo após ela está com ponto fora daquilo. Então, meio que foi migrando para essa história da experiência de cortes, né? E com a chegada também dos cortes. Antigamente era fraldinha, alcatra, maminha, picanha e... Contrafilé e pronto. E hoje tem os cortes que são tirados dessas partes, mas com uma parte com osso, outra parte... Antigamente não tinha 100 na brasa, né? Hoje você tem o short rib, tem o Denver steak, que são cortes... Como é que é? Vamos falar em português, chefe. Na verdade, assim, a história da carne no Brasil e no mundo inteiro, quem estuda e define o corte tem direito ao nome, né? Então, por isso que a gente americaniza, né? Por exemplo, o T-bone, o corte veio dos Estados Unidos. Então, você
dá essa característica para o corte deles. A bisteca fiorentina... O T-bone, no nosso popular, é que carne que é? O T-bone é ali em cima do espinhaço, aquele osso de T. Né? De um lado é o contrafilé e do outro lado é o filé. E em cada altura do filé ele tem um nome. Então, assim... não, mas isso é bobeira. Não é. Tudo tem uma explicação, o porquê. Tudo tem... Isso tem a ver com o modo de preparo e com o jeito de cortar também, né? Por exemplo, o T-bone está na frente, que é a parte onde o filé é menor. Ele tem que ser mais com a espessura bem menor, porque ele precisa passar o menor tempo possível na brasa, porque senão resseca o filé. No ponto mais alto, que é o nosso porterhouse, que é onde está o ponto mais alto do filé, ele é um pouco mais grosso. E lá na frente, que é no final, já chegando no encontro do contrafilé com a alcatra, aí ele é bem grosso, que é a bisteca fiorentina, porque aí ele pode dar ponta. Então, assim, tudo tem um porquê. É claro que tem gente que não valoriza estudar isso, né? Ou que isso faça diferença para ele. Mas pra gente que é do ramo faz muita diferença. E o resultado está lá na brasa, a gente vê o resultado acontecendo. E isso influencia também no preço. Cada corte tem um preço diferente, porque assim, claro. É um outro trabalho para fazer. É um outro trabalho, é um outro profissional, né? Isso também abriu esse mercado, viu, César? Antigamente o açougueiro, ele era o cara que ficava de trás da parede, né? E hoje ele é uma atração em eventos, dá cursos, faz palestras. Quem se aprofundou, o mercado hoje está procurando demais esse tipo de profissional. Então, assim, tem abertura para isso, inclusive, para o profissional do açougue e da brasa. Você acha que após a pandemia, o brasileiro valorizou mais a mesa? Eu acho que sim. Eu acho que no meio da pandemia, a gente estava funcionando como delivery, não sei se você lembra desse período. Lembro perfeitamente. Então, assim, as pessoas, mesmo que em casa, enclausuradas ali, elas queriam algum lugar, ficavam ligando, pedindo para sair, e era com a família, queriam sair para estar junto, para sentar, para conversar e tal. Aquele negócio que mesmo você tendo em casa, você não faz, porque está cada um para um quarto, está cada um para um ambiente televisão da casa, ligada. televisão ligada, internet. Então eu acho que aproximou mais as pessoas, sim. Mas o que eu tenho percebido é que as pessoas tiraram o dinheiro da poupança e falaram, vou viver a vida, porque qualquer hora vem um corona aí e acaba comigo. Acaba com tudo. Eu acho que o brasileiro passou a viver mais. Acho que o setor de turismo cresceu, a área de alimentação também cresceu. Sim, as pessoas estão buscando mais experiência, sabe? Assim, conhecer mais coisas que não conhecia e não davam valor, né? Às vezes uma pessoa muito próxima, uma esposa, vice-versa, os filhos, queriam que ele fizesse ou ela alguma coisa diferente e ela não fazia, porque estava sempre aquele negócio de juntar, de economizar e tal. Aí vem uma parada dessa aí que todo mundo sofre o que sofreu, o cara fala, não adianta guardar nada, não adianta... Claro que você vai fazer de acordo com o que você conhece. Você pode, né? Você também não vai endividar por causa disso. Não. Meu pai era um homem que não tinha estudo, mas era um homem muito vivido, né? Ele chegou no Brasil com 16 anos de idade, e ele veio do Líbano, mas ele sempre dizia, olha, meu filho, nessa vida a gente só leva aquilo que a gente come. É verdade. Está no corpo, né? Porque as proteínas estão aqui com a gente, né? Exatamente. Os minerais e tal. E ele tinha essa maneira, a gente só leva o que a gente come. Então, o árabe tem essa tradição de ser muito farturento, né? Muito. Com comida, né? Muito. Comida é a coisa mais importante, mais sagrada. É. Eu, quando eu fui nos países árabes, eu tive essa oportunidade e eu percebi. Lá a comida para eles é sagrado. Eu já tive algumas oportunidades assim, de sentar à mesa com eles e é sensacional. E a comida também é um espetáculo. Mas para qualquer comida é um negócio sagrado. Eles diziam, vejam, Jesus Cristo só tinha mesa farta. Você nunca viu onde estava Jesus Cristo que tinha pouca comida. Aí quando o povo briga comigo que eu tenho que fazer dieta, porque eu estou gordo, eu falo, olha, rapaz, Jesus Cristo não fazia dieta não. Ele mandava era comer muito, né? Então eu estou no rumo certo. Rony, mas aí eu já tinha saboreado o churrasco que você tinha feito, coisa de amigos, assim, em casa e tal. Mas depois, com o restaurante, um dia me falaram, olha, vamos ali que inaugurou um restaurante em Palmas e você vai conhecer, muito bom. Falei, vamos. E o que é? Não, um restaurante chama Mr. Bull. Foi, pô, que nome inglês é esse e tal?
De quem que é isso? Não, é do Rony Abrão. O Rony Abrão mexendo com o restaurante, rapaz. Cheguei lá, estava você comandando a churrasqueira. E é esse sucesso, né? Graças Eu acho a que é Deus. uma referência em Palmas, no Tocantins, pela qualidade do serviço. E aqui nós não estamos fazendo nenhuma propaganda, porque Mr. Bull não é patrocinador do Conversa com Halum e nem temos essa intenção. Mas é para dizer, porque aquilo que é bom nós temos que mostrar, né? Eu acho que Palmas tem uma gastronomia boa, tem? Tem. Palmas tem uma vocação muito grande para esse turismo de gastronomia, sabe? Eu acho que nos próximos anos, aí tem esse festival que é algo que a gente acredita muito de crescimento dele, e as pessoas vêm para cá e tem essa ideia de sair, de jantar fora. Esse pessoal do fluxo do Taquarus, do Jalapão, que vem, que sempre quer jantar em algum lugar, e eu acho que aqui, o futuro do turismo daqui é gastronômico. E tem gente para isso, tá? Tem gente investindo nisso. Mão de obra, que é um problema que todo mundo reclama. César, eu gosto de... Assim, ó, a gente tem problema de encontrar mão de obra, mas a gente não tem problema com a nossa mão de obra. Tá? Então, assim... Você forma, você capacita. A gente fica em cima, junto com eles. Na verdade, o que a gente espera é que o funcionário faça por ele. Se ele fizer por ele está fazendo por nós, né? Isso não é mimimi de empresário para ter uma capa. É porque a gente gosta que a gente vê o nosso funcionário e ele tem que querer fazer uma transformação na vida dele. Se você vê aquele cara que não está nem aí para nada, que não quer... Eu estou falando dele para ele mesmo, tá? Esse cara não vai ajudar você na sua empresa. Quando você vê um cara que tem a ambição de mudar a vida, a própria vida, a vida da família, a vida das pessoas que moram com ele, a mãe, o pai, seja lá com quem for, você vê que é alguém que está buscando alguma coisa, então você puxa para perto. Às vezes é melhor você pegar uma pessoa que não tem nenhum o conhecimento e colocar ela nesse processo, do que você já pegar alguém que tem o conhecimento, mas não tem a vontade. Então, assim, o nosso resultado é muito diferente por causa disso. Então, assim, atendimento é algo que a gente sofria muito em Palmas, a gente falou, tem que trabalhar em algo que a gente mude um pouco isso. E é o que a gente tem tentado fazer. É claro que todo mundo corre atrás disso, né? Mas eu não boto muito culpa na mão de obra, não. Acho que dificuldade a gente tem. Cada casa tem que fazer o seu time, a sua equipe, né? Esse dia eu estava lá no seu restaurante com um amigo. E esse amigo é um amigo de infância seu. E a gente estava lá, e ele pediu um chopp, e o chopp demorou, mas a casa estava muito cheia, e tinha muita gente. Aí ele chegou, ei, você vai servir meu chopp ou eu vou ter que ligar aqui pro Rony Abrão? Cara, não precisa só fazer isso comigo, não, já seu chopp chega. Eu falei, aí você está abusando, né? Não acontece. Porque você tem que entender que uma casa cheia daquele jeito também há dificuldade de atendimento, né? Mas nós vamos continuar falando mais sobre isso no próximo bloco. A parte de água na boca vem agora. Portanto, não saia daqui. O melhor da história vem agora no nosso terceiro bloco com Rony Abrão. Voltamos já já. Conversa com Halum.